Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Melhores Líderes, o podcast da liderança. Eu sou o César Nance, co-founder e CEO da Pulses, e o tema do nosso primeiro episódio tem tudo a ver com esse momento que os líderes estão passando, ou seja, a gente está em pandemia, ainda. E para ajudar aqui, tem um time de campeões aqui comigo, o Renato Navas, Michele Delecave, ambos da Pulses. Eu vou deixar eles se apresentarem aqui um pouquinho e já volto aqui com vocês. Vamos lá, Michele, conta um pouquinho de você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Michele Delecave, sou uma das cofundadoras também da Pulses e atualmente estou como Head de Marketing Growth. Sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia e sou especialista em gestão estratégica de pessoas. E os meus desafios, além de tocar essa área de marketing, também é liderar meu time. Também co-founder e atuo como Head de People Science da Pulses, com um grande desafio de trazer inteligência metodológica, pesquisa, para poder rechear a Pulses com uma metodologia de ponta, com conteúdo também muito significativo para ajudar líderes a fazer melhor a sua gestão das pessoas e o RH a entender um pouco mais da cultura organizacional e dos impactos da cultura. A minha formação também é de psicologia e eu trago estudos de grupo para rechear um pouco mais esse meu papel aqui de Head de People Science. Bom, gente, então nós três somos líderes aqui da Pulses e a gente criou a Pulses em 2016, quando nós estávamos na Agora Intertraining, uma consultoria focada em liderança. E um dos pontos que a gente queria naquela época era entender assim, como que o líder impacta as suas equipes, né? A gente queria entender assim, de 15 em 15 dias como é que estava a reação dos colaboradores aos seus líderes quando eles passavam por um treinamento nosso. Então, a ideia da Pulses veio desses testes e experimentos que a gente fez. E quando a gente olhou, falou, cara, isso aqui é mais do que um Pulse, isso é uma ferramenta de gestão, isso é uma ferramenta da liderança de conseguir retroalimentar as suas práticas através da ótica de quem mais importa, que é o colaborador. Então, por que a gente criou esse podcast aqui, Melhores Líderes? Exatamente com esse papel, que é discutir o mundo da liderança sob a ótica, obviamente, dos líderes, da estrutura organizacional, da cultura. Enfim, espero que vocês gostem, então, dessas provocações aqui que a gente vai criar no Melhores Líderes, né? Vamos iniciar esse bate-papo. Eu acho que a gente teve um ano de 2019 muito bom, né? Aqui na Pulse foi um ano que a gente cresceu muito, a gente viu que muitas empresas também cresceram. A gente estava assim a todo vapor em janeiro e fevereiro e de repente, né, em março ali veio lá pelo dia 10, 12 de março, veio uma pandemia aí que começou o cara na China, chegou para os Estados Unidos e desceu aqui para o Brasil de uma forma absurda. E logo ali a gente entrou no modo home office, né, com todo o time e estamos desde então assim. Renato, desafios dos líderes em pandemia ou fora da pandemia, o que a gente tem como padrão, assim, grandes desafios da liderança? Acho que grandes desafios da liderança, independente do cenário, tem a ver com motivar, engajar e gerar performance e eficácia de grupo. Além disso, tomar decisões o mínimo enviesadas possíveis em relação ao modelo de negócio, perspectivas de futuro e ajudar a equipe a entender de forma mais clara como priorizar o tempo, né? Até porque o tempo é vital, né, para o negócio, né? Talvez um dos maiores ativos que temos, né? Então, eu diria que tem grandes desafios. E a pandemia veio para poder dar uma chacoalhada, trazendo um grau de incerteza maior. Gente, a Pulses, logo ali no dia 20 de março, né, a gente, já em home office, né, criou uma pesquisa chamada Termômetro da Crise, para ajudar as empresas a ouvirem seus colaboradores à distância. Então, foi a nossa reação a essa crise e a nossa forma de ajudar as empresas de forma gratuita, né? A gente teve mais de 400 empresas que ouviram seus colaboradores, quase 200 mil colaboradores foram ouvidos, né, aí nesse período entre março, abril, maio e junho, né, até onde foi a pesquisa. E ela trouxe muitos dados aqui para a gente, né, inclusive com insights muito interessantes, né? Muita empresa conseguiu reagir muito rapidamente com base nos dados dessa pesquisa, já que a Pulses, né, tem um método contínuo no tempo, então a gente pulsa toda semana e entende como é que estão preditores do engajamento, né, como eu disse anteriormente. Então, assim, queria passar a bola aqui para a Michele, conceito de engajamento, né? Eu sei que sempre que a gente fala sobre engajamento de colaborador à distância,
ou mesmo ali no dia a dia. Antes de eu trazer alguns dados aqui da pesquisa, conta pra gente, engajamento é um negócio tão difícil de entender por quê? Bom, boa pergunta, né, César? O que que é engajamento? O engajamento ele é muito difícil de a gente definir. Quando você vai buscar na literatura, existem várias definições para engajamento, mas não tem uma única definição. Então a gente analisou aí diversas literaturas e encontrou e criou, né, uma definição de engajamento para Pulses. É porque a gente identificou que tinha aspectos muito comuns, né? O que que a gente percebe? Que todas essas definições, elas contemplam aspectos cognitivos, emocionais e físicos, né? Que estão sempre empregados aos propósitos organizacionais e pessoais, né? E isso gera envolvimento, né? Envolvimento ativo, dedicado e persistente para desempenhar o papel, né, dentro da organização. E assim, a gente também fala muito sobre essa dificuldade, né, do que é engajamento. Mas assim, se você pensar de uma forma mais branda, a gente pode até dizer assim, engajamento é tudo aquilo que impacta a vida do colaborador na sua empresa. Pois é, e aí agora falando sobre isso, né, eu trago aqui até uma pergunta para a gente poder estar abordando e se aprofundando, se isso é engajamento, como é que a gente promove a distância? Maravilha. Ainda vou dizer mais. Vocês acham que o engajamento na crise aumentou ou diminuiu? E tudo depende da forma como a empresa lidou com esse momento de pandemia, né? Boa. Porque a partir do momento que eu, enquanto liderado, percebo que a minha empresa me considerou, né, se preocupou com a minha segurança, minha saúde, meu bem-estar e da minha família, né? E o que a maioria das empresas fez, pessoal? Vamos para casa, vamos para o home office. Isso em si já é um ato de consideração, né? E tomou várias empresas, enfim, fizeram várias ações, né, olhando para o colaborador, olhando para a ótica em especial da segurança em si, obviamente depois falar de produtividade, a gente vai falar inclusive aqui sobre isso, mas o ponto o engajamento aumentou durante a crise. Então a gente vê na Pulses aqui, enfim, mais de 400 clientes, a gente mostra consistentemente que o engajamento vem aumentando, né, ao longo da pandemia. A gente tem um índice também que se chama o INPS, né, que é o Net Promoter Score, né, é o quanto você recomenda a sua empresa como um bom lugar para se trabalhar. Esse índice também aumentou, então de 68% de promotores, né, ali no início de abril, a gente em junho chegou a 73%, um aumento super expressivo, dado uma massa aqui de 280 mil pessoas respondendo essa pergunta. Eu acho que tem uma coisa que a pandemia também trouxe uma questão de humanidade para a mesa. Né? Acho que todo mundo estava conectado na sua vulnerabilidade maior de não saber o que ia acontecer e de medo mesmo. Né? Então, assim, a gente estava unido por algo naquele momento. E a gente já entende que em movimentos de grupo a colaboração existe quando um grupo está sob uma mesma ameaça. Nesse caso, o vírus era esta ameaça que trouxe uma série de medos e até de óbitos, né? O que trouxe uma necessidade da gente se ajudar. O que dá uma sensação de aumento de inovação, de abertura, né? Os feedbacks acabam sendo uma consequência de implementação de ações diferentes, então talvez o nível de alinhamentos teve que aumentar. Né? Então acho que tem uma série de coisas que acabaram contribuindo até para uma sensação de produtividade, hein, César? Produtividade. Logo depois da onda do bem-estar, estamos seguros, né? As empresas começaram a se preocupar assim, e aí, essa turma está produtiva dentro de casa ou não está? E aí, assim, eu tenho dados aqui também de pesquisa. Vou sempre tentar trazer os dados aqui para a gente, tá, pessoal? Logo no início, 86% de todos os colaboradores se sentiram muito produtivos. 86% é um número muito grande. E esse número caiu, né, de abril até junho para 76%. Então, caiu 10 pontos percentuais, ou seja, essa sensação de hiperprodutividade veio caindo ao longo do tempo. No entanto, a ansiedade, que é um outro índice que a gente também mediu, né, no termômetro da crise, no início era de 51% se sentindo ansiosos ou muito ansiosos, ou seja, mais da metade, e esse número subiu, ele não reduziu, ele aumentou para 54% em junho, né? Cara, como é isso, essa hiperprodutividade, ansiedade, cara? Acho que uma das linhas de raciocínio quando eu tenho algo novo e o próprio home office traz uma sensação de mistura muito grande também dos vários papéis. Então, o fato de eu me sentir produtivo não significa necessariamente que eu estou produtivo. Então, assim, às vezes eu trabalho horas a fio, justamente para dar conta de até uma agitação, né? Ou de uma desorganização, e eu tenho uma sensação de que isso
de alguma forma é trabalho, né? Mas não necessariamente. Eu acho que colocando isso de lado, né, se a gente analisar esses dois aspectos, né, de ansiedade que aumentou, né, e da percepção de produtividade, se a gente olhar esses dois fatores, acho que tem várias pesquisas que mostram que a produtividade exige um nível de estresse e ansiedade. O problema está no hiper-estresse. E aí, quando a gente tem pessoas extremamente ansiosas, por às vezes ter uma incerteza muito grande, uma dificuldade de tangibilizar ou de criar um mínimo de senso de segurança, aí nós vamos ter exatamente o oposto do conforto, que é o caos. E ao invés de termos uma produtividade maior, nós vamos ter uma queda da produtividade, porque a minha atenção e energia começa a ser para a sobrevivência. Bom, sabendo de toda essa situação, de toda essa dificuldade, né, que a pandemia trouxe, eu sei que existem líderes que necessitam estar mais no controle, então que vão estar acompanhando, né, se estivesse dentro da empresa, acompanhando mais de perto, né, o que esse liderado está fazendo, acompanhando a sua produtividade. Se está à distância, e agora? O que eu faço? Ele está trabalhando ou não está trabalhando, né? E também que melhore meu relacionamento com ele, né? Porque já está tão distante, né? Como é que a gente pode agora manter um relacionamento legal, próximo, mesmo à distância? Isso é mais fácil para alguns líderes, mais difícil para outros líderes, Renato? O que você traz aí para a gente, cara? Tem uma coisa que é assim, né? Tem alguns estilos de liderança, tem alguns líderes que têm esse estilo de maior controle e que em momentos de distância, como esse que a gente está vivendo, o nível de ansiedade desse líder aumenta e ele obviamente vai passar isso para os outros colaboradores, né? Esse líder ele precisa criar relações de confiança, ele precisa obviamente criar mecanismos mínimos de controle, como checkpoints, follow-ups, one-on-ones, alinhamentos, mas com entregáveis claros, né? Assim, quando a gente não tangibiliza esses entregáveis, não adianta ficar em cima. Pontos que você trouxe de vigiar e punir, essa dificuldade, né, da gente, enquanto líder, né, talvez confiar, ou até de delegar mesmo, né? Qual o papel da confiança em um momento como esse, quando a gente está à distância, precisando, cara, gerir um time, às vezes grande, de 7 pessoas, 10 pessoas? O que você acha que pode ser fundamental para os líderes terem no radar? Quando a gente fala de confiança, nós estamos falando de criar um ambiente psicologicamente saudável para que a gente possa ser quem somos e fazer os ajustes necessários para entender aquilo que é importante para o outro. Então, eu acho que a base da confiança tem a ver com consideração. Um outro ponto é assim, vulnerabilidade. O que você faz quando eu estou vulnerável ou diante da vulnerabilidade do outro? Então, o líder precisa entender que talvez ele vai ter que aumentar o grau de alinhamento, de proximidade, de apoio necessário, porque a gente está criando o nível de maturidade das equipes estão intimamente associadas com o contexto que elas estão inseridas. Então isso é muito, ainda é curioso, né, Renato? Assim, esses líderes que ainda não se deram conta de que gerir o time, certo? É um papel fundamental, acho que da carreira dele enquanto líder. O que você tem a dizer para esses caras? Se a gente pensar que liderança é alcançar os resultados por meio das pessoas, a gente muda a perspectiva como a gente enxerga a realidade. Então, se eu tiver que fazer coisas, então eu sou um tarefeiro, eu sou um analista, eu sou um executor. O líder, quando ele precisa colocar a mão na massa, e aí eu acho que assim, vamos fazer um parênteses aqui. Eu acho que pode ter momentos pontuais em que você vai precisar colocar a mão na massa. Seja porque você está modelando um papel, né, ensinando algo para alguém fazer, seja porque aconteceu algo completamente diferente e você teve que descer para fazer algo pontual depois para sair, sei lá, eu acho que é ok. A outra coisa é ter na minha agenda coisas para fazer que não sejam de ajudar as pessoas a fazer aquilo que elas precisam fazer. Quem é que vai pensar em melhoria? Quem é que vai pensar em inovação? Quem é que vai pensar no rumo da empresa? Quem é que vai tomar a decisão do caminho? Quem é que vai ajudar a priorizar ou a identificar aquilo que é importante? Então, assim, isso é tarefa do líder. Gente, nosso site é www.pulses.com.br, é o site da Pulses, da nossa plataforma, e o do Melhores Líderes, né, que é a origem aqui desse podcast, www também, melhoreslideres.com.br. Você acessa conteúdos, né, várias coisas, até que o Renato falou, tem mais aprofundado lá no site, então dê uma olhadinha, acho que vocês vão gostar. Se você gostou, recomenda, manda para um líder amigo seu, que vale a pena. Valeu, galera. Até a próxima.